Vanessa é anos 80. Opa, Oi, e aí, como é que está? Tudo bem? tudo ótimo. Deixa eu fechar aqui agora o barulheira. Pessoal, tá bom o som? Estão ouvindo? Tô te escutando bem. Legal, eu também. Então, gente, aí tá o Adriano. Quero que. Eu chamei ele para fazer essa live. Chamei você, Adriano, porque tem um monte de nutricionistas que acompanham meus vídeos, gostam da ortomolecular. E aí eu pensei, vou levar alguém que manja, né, sendo nutricionista. Então, se apresente aí, fala um pouco do teu currículo invejável. Bom, então, primeiro, olá a todos. Obrigado, Vanessa, por me convidar. Eu sou nutricionista já há alguns anos formado. Fiz a minha graduação, aquele básico que todos fazemos, saí cru para o mercado. E nessas idas e vindas fazendo especializações, conheci a Vanessa, foi minha colega de pós-graduação, quando nós fizemos a pós em São Paulo, em ortomolecular. Fiz também a pós genética. E desde então venho trabalhando com clínica com ênfase na ortomolecular. Esse é um cara que gosta de estudar. Né? Nós gostamos. Então, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal a diferença que fez a ortomolecular assim, na tua vida, no teu trabalho, porque eu sei que, apesar de os nutricionistas manjarem muito de alimento e tudo mais, faz uma diferença enorme estudar a ortomolecular, né? Para a questão de prescrever, para a questão de saber o que fazer com os pacientes. Eu sei que você trabalha com nutrição esportiva também, né? Tem um pessoal que é fã aí da nutrição esportiva. Dentro a orto prepara nós para tudo, porque a primeira coisa que tu mais vê em ortomolecular é bioquímica, e é o que nós temos de forma muito superficial nas graduações, tanto o nutricionista quanto o médico. Eu trabalho integrado com vários colegas no consultório e todos me relatam a mesma coisa. Até o único profissional que realmente tem uma base bioquímica muito boa é o farmacêutico, mas ainda assim... Não, Adriano, você tá enganado, cara. Não, mas é aquela Os farmacêuticos aí, técnica, né? O que vocês acham? Não é aquela bioquímica que não tem aplicabilidade clínica. A nossa Exatamente. bioquímica ainda é... Uma das bioquímicas que eu tive foi a bioquímica aplicada à fisiologia, mas ainda assim não chegou perto a da graduação com depois a da ortomolecular. Não, a gente como farmacêutico, é a bioquímica básica, né, pessoal? Assim, aquela coisa dos ciclos, que a gente nem entende por que está estudando aquilo, tipo o ciclo de Krebs, o terrorismo todo em volta do ciclo. E aí a gente vai para uma bioquímica clínica que é voltada para exames laboratoriais, para fazer o exame, né? Não tem aquela aplicabilidade clínica, eu chamaria de bioquímica aplicada, se eu tivesse que dar um nome, né? Que a ortomolecular traz, que a gente faz esse link entre o que está acontecendo na doença bioquimicamente, né? E o que a gente vai usar dessa informação. Pós-ortomolecular do pré, que foi um divisor de águas para mim, que desde que eu me formei, eu comecei a estudar orto. Eu ainda não tinha feito a especialização em orto, mas eu já estudava orto por conta. Porque eu... Autodidata, né? Não, eu tive a sorte... Você foi muito autodidata. Eu tive a sorte de esbarrar com a orto e eu vi que aquilo fazia todo sentido, porque é estudar bioquímica clínica. Porque até quando a gente chama de bioquímica clínica na faculdade, a gente não... A gente é superficial, é como tu falou, tu estuda uma rota metabólica, tu decora, e aí quando chega na parte de clínica, eu vejo por mim e pelos meus colegas da medicina, aí o pessoal decora a interpretação de exame, tal exame dá tal remédio, tal exame dá tal conduta, mas aquilo é automatizado, não tem uma compreensão por trás do... Pera lá, o que levou o corpo a dar esse sintoma, a alterar esse parâmetro bioquímico? E o que eu posso manejar da minha bioquímica? E bioquímica é comida, é suplementação personalizada, né? É tu utilizar tanto o suplemento quanto o alimento de forma personalizada para dar os tijolos bioquímicos para estimular as rotas que tu precisa.
E aí isso de novo entra naquela bioquímica básica. A gente sabe que se tu tiver substrato, o excesso de substrato também ativa algumas enzimas. Elas são ativadas na presença de substrato. Eu preciso de gradiente de concentração para muita coisa funcionar. E a gente vê que assim falta. E os profissionais chegam assim, não, todo mundo come, tá chegando as vitaminas que precisam chegar. Não tá, pessoal, as pessoas se alimentam muito mal. Isso, Adriano, você como nutricionista, cara, ninguém melhor pra você, porque eu falar é uma coisa, né? O que você é farmacêutica entende de comida aí? Agora, você dizer, né, porque até o pessoal tem me perguntado, ontem ainda perguntaram, assim, Vanessa, você acha que eu tomando suplemento, eu não preciso comer direito, o suplemento substitui a minha alimentação? Essa é mais uma pessoa. Não substitui de forma alguma, mas complementa. E exatamente. O nosso corpo ele precisa dos tijolos certos e na hora certa. Os suplementos também têm um timing de horário para serem prescritos, na maioria deles, além do alimento. Hoje mesmo eu tive um WhatsApp de uma paciente assim, que me deixou chorando de feliz, uma senhora que foi para o meu consultório justamente porque queria perder um pouco de gordura abdominal, mas na verdade ela estava indo consultar por recomendação do clínico geral, com o psiquiatra, porque ela estava sempre para baixo, cansada, desanimada, e a recomendação do médico foi clássica, vai para o psiquiatra. E ela começou, por acaso, o plano nutricional primeiro, e nós fizemos a orto, fizemos a nutrição personalizada. Era uma pessoa que comia aparentemente bem, não vivia de açúcar e porcaria, só que a nossa comida de hoje já é muito industrializada. Quando as pessoas pensam que comem bem, elas não comem bem. E não comem de forma personalizada. Por exemplo, no caso dela, não tinha nenhuma nutrição específica para o sistema nervoso central. E aí hoje ela me mandou esse áudio, esse áudio no WhatsApp, me deixou emocionado, que ela falou, nossa, Adriano, eu tô me sentindo hoje completamente diferente, outra pessoa. Ela disse, eu nem estou preocupada quanto de peso que eu reduzi, que reduziu lá um pouquinho de quilos. Ela disse que a minha disposição, o meu ânimo, ela disse, eu não fui no psiquiatra porque eu não precisei, eu tenho ânimo, eu acordo e rendo o dia inteiro. Gente, essa pergunta esses dias eu estava falando sobre nutracêuticos para ansiedade e tal, né, com os alunos, às vezes colocam alguma coisa no YouTube e eles me vieram perguntar, e alimentos, né? O que eu vou comer? Então, claro que existe, né? Existe, por exemplo, o paciente tem tireoidite de Hashimoto, a gente sabe os alimentos que são mais prejudiciais, aqueles que você tem que evitar de toda forma, né? Eu não sei se o pessoal sabe aí que quem tem tireoidite de Hashimoto, que é aquela hipotireoidismo, digamos, autoimune, né? Não deveria comer glúten em hipótese alguma, mas as pessoas não sabem, elas vão lá, tomam um hormônio, né? Começam a tomar o Purão, sei lá, o Sintroid da vida, e vão seguindo a vida com a mesma rotina, com os mesmos hábitos. Então eu digo, sempre que você tiver algum mesmo padrão de cansaço. Porque quando chega na clínica, o que, por exemplo, eu, nutricionista, faço? Eu não vou tirar a medicação, até porque a medicação que o médico prescreveu... eu sou doida. A medicação que o médico prescreveu, ele que vai tirar. Mas esses pacientes, eu vejo isso diariamente no consultório, esse paciente segue com a medicação que ele estava tomando, né, a levotiroxina sódica, ele, por exemplo, reduz a carga inflamatória e uma das formas é reduzir o glúten, e ela chega dizendo, nossa, agora parece que o remédio faz efeito, eu me sinto disposto, que antes eu não me sentia mesmo tomando. Sim, o Hildo está falando aqui, ó. Levotiroxina e pronto, né, Vanessa? Pois é, infelizmente é o que se faz no convencional, assim, dá o hormônio já que ela não está produzindo. Não, e não funciona porque, na verdade, aquele paciente, às vezes, principalmente, além de não estar produzindo, a inflamação está impedindo que o hormônio se ligue nos receptores de superfície da membrana. Esse hormônio gira e não se liga adequadamente, não funciona adequadamente. Tu desinflama o paciente e ele dá essa resposta que a gente não aprende isso na faculdade. Pelo menos na nutrição, a gente aprende a fazer cálculo de plano alimentar e caloria. E claro que tem que aprender isso, é óbvio, mas se tu só calcular caloria, por mais que seja saudável o plano, não tem esse diferencial. Essa semana mesmo eu estava lendo, que saiu agora, desse ano, uma revisão, uma meta-análise sobre a suplementação de triptofano, mostrando sim uma resposta positiva na melhora de humor, na maioria, né, uma diferença estatisticamente significativa. Só que suplementação de 1.000 a 3.000 miligramas, tu não consegue isso na comida.
Então aí é Não aquela consegue. pergunta que o pessoal te fez. Tu não vai deixar de comer saudável, tu tem que comer saudável, mas se tu é uma pessoa que tem muita alteração de humor, que está sempre muito para baixo ou muito estressado, talvez essa via seja uma via muito boa para ti. Aí é a personalização que a orto faz, que mais nenhuma área faz, que é personalizar e individualizar. É o que eu bato na cabeça dos meus alunos, ainda bem que você está falando. Porque, assim, quando a gente está aprendendo, né, Adriano, a gente também foi assim já. Quando a gente está aprendendo, a gente quer usar a ortomolecular igual o pessoal usa a alopatia. Ah, me passa uma fórmula aí para tratar o hipotiroidismo. Como se tivesse uma fórmula mágica. Não tem, né? Tipo assim, tem os ativos, né? Como você falou aí, tem os ativos que a gente já tem estudos. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um rastreio, eu tenho que verificar todo o metabolismo do meu paciente, descobrir inflamação, avaliar se ele está com estresse oxidativo, glicação, que detona a tireoide, né? A tireoide é muito sensível ao açúcar, a resistência à insulina detona a tireoide. Então eu vou ter que ir lá e fazer esse rastreio. Hormonal. O que eu pego de moços jovens com 20 anos de idade, com testosterona de homem de 60, homens com 20 anos com testosterona de 300 e poucos. Estão ouvindo, meninas? Antes de namorar, exame de testosterona. Não, e com insulina basal de 15, 20. E que não sabiam que tinham uma insulina alterada, porque sempre que foram fazer exame só pediam glicemia, não pediam o básico de uma insulina. Gente, o Adriano manja muito de hormônio. Quando eu tô estudando hormônio e tem alguma coisa, eu vou lá, Adriano, me ajuda aqui. Nesse caso aqui, o que tá acontecendo com esse paciente? A gente sempre se ajuda, né, Adriano? Com certeza. Depois que a gente estudou na pós-graduação junto, a gente sabe que pode pegar os piores casos, aqueles casos difíceis. Que são os melhores. Porque aí o paciente volta para ti realizado e ele diz como que eu mudei tanto e eu já tinha ido em 10 médicos diferentes. Eu digo, Sim. É porque falta o rastreio metabólico, falta entender de bioquímica, falta entender de hormônio, a inter-relação, né, Adriano? Não é só olhar o exame e dizer, a testosterona está baixo. Mas por que está acontecendo isso? Né? Essa é a pergunta. Por que um cara de 20 anos está com hormônio lá no chinelo? O que eu mais vejo nesses pacientes ou o profissional médico diz assim, é assim mesmo porque tu tá com sobrepeso, obesidade. Claro que tem médicos fantásticos. Eu próprio indico meu colega de trabalho, o Dr. Gustavo, que trabalha com orto e na medicina aplicada a orto. Mas a maioria ainda tem aquela visão de ou vou suplementar, vai prescrever o hormônio, ou vai dizer, isso aí é assim mesmo porque é teu. E quanto eu escuto isso? Não, isso é característica tua. Como assim? Isso é a desculpa mais esfarrapada para não vou estudar o teu caso. Devia dizer assim, eu não tô com preguiça de estudar o teu caso. Que horror, Adriano. Mas é verdade, né? E eu encontro, bastante, Adriano. Um paciente de 33 anos, ele estava com o perfil metabólico pior do que os meus pacientes de 60 anos. Não só a questão do hormônio testosterona, que estava em 300, eu acho que era isso. Pessoal, o hormônio tem que estar acima de 500, tá? Assim, entre 500 e 800. É um valor ótimo. Aí para homem, tá? O mínimo do mínimo é 300. Tá? O mínimo do mínimo é 300 e nós também não recomendamos mais de 1.200, que é o padrão norte-americano. Fica ali entre 500 e 800 é uma boa taxa. Já vai resolver as coisas que tem que resolver, né? No organismo. Tá? E ele estava assim, com dislipidemia, com insulina alta, com glicemia já no limite. E não era obeso, um detalhe, não tinha sobrepeso, só que era extremamente estressado e com trabalho, cortisol alterado, trabalho em excesso, assim, aqueles caras que trabalham em grande empresa, que estão ali na frente de projeto e o cortisol causa resistência à insulina, aumenta a insulina, e a insulina aumentada impede a produção de testosterona. Insulina basal acima de 10 já começa a ter impacto sobre testosterona. Eu tô rindo, porque sabe o que? O Daniel Siebra, que é o médico lá que eu sigo, ele falou assim, esse povo fica tomando Coca-Cola, a piroca não vai funcionar, não. Mas é verdade, né? Deixa eu só responder. O Gilmar perguntou para nós se Nutri pode prescrever 5-hidroxitriptofano, 5-HTP. Compostos isolados, nós Nutris não podemos prescrever, mas nós podemos prescrever
o L-triptofano, que vai virar 5-HTP, e podemos prescrever a Grifônia simplicifolia, que é um extrato de planta que é padronizado a 98% de 5-HTP. Então é a mesma coisa que o 5-HTP. Isso, é isso aí. Tem como achar a solução, né, Adriano? Perguntaram de onde somos. Pessoal, todo mundo te conhece, Vanessa. Tem os meus que estão aqui, que eu tô vendo uns pacientes meus, que não sabem quem tu é também, né? De onde que tu é? Gente, eu sou a Vanessa Guinoni, sou farmacêutica clínica ortomolecular aqui do Paraná. Estudei com o Adriano lá em São Paulo, em Campinas. Né? Trabalho com ortomolecular há 4 anos no consultório. Há 4 anos no consultório, mas lá estudando ortomolecular. Estudando desde 2014, tá? Estudando, né, desde o finalzinho de 2014, 2015 inteiro estudando. 2016 conheci o Adriano na pós. A gente estudou até 2017 juntos. Que e aí, memória! os estudos. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Eu tô 19 quilos mais magra, Adriano. Lembra um dia, Adriano, você levou uma balança lá numa pós? E quando eu subi na balança, você falou que eu tava com o corpo de 50 anos. Aqui doeu, viu? Mas era verdade. Meu coraçãozinho, vou chorar. Mas aí agora você vê, né? A diferença que fez. Você olhou pra mim e falou, meu, você tá com a massa gorda, com uma pessoa de 50 anos, o que é isso? E como que a minha amiga podia falar sem papas na língua, né? Não, Adriano, ele fala mesmo, gente. E tem que ser assim, porque amigo é pra falar as verdades. Amigo não é pra ficar enganando a gente. Olha só. Passa a mão na gente e a gente no erro. A gente segue cometendo os mesmos erros. Eu sou de Porto Alegre e Santa Maria, tenho consultório aqui no Rio Grande do Sul, nas 2 cidades, e atendo online também, né? Agora nós estamos com os atendimentos online. Eu também, porque, né? Estão liberados pelos conselhos federais os atendimentos online. Uhum. Estamos aproveitando para não deixar ninguém na mão, que nem eu falo, porque principalmente meus pacientes de retorno, né? Mesmo os aqui que poderiam ir ali no consultório, a gente está fazendo às vezes para eles não ter que se deslocar, os mais velhos, né? Sim. O grupo de risco. E a Odonto Mary perguntou para nós, e as mulheres? As gurias também têm que produzir testosterona, precisam, e faz muita falta no processo de emagrecimento. Viu, Adriano? Naquela época lá que você pegou no meu pé, meu testosterona total era indetectável. Tu tava tomando anticoncepcional ou não? Ou tava só ruim mesmo? Tomei. Então tava ruim mesmo. Estresse, gente, estresse. Eu falo pra vocês que o estresse destrói, né? Desde que eu fiz o mestrado, eu terminei o mestrado, eu vinha de um período de muito estresse, de muito trabalho, maus hábitos, né? Deixando a vida me levar. Isso é mais uma coisa incrível que a orto consegue mudar, né? Quando o paciente chega para nós, e muitas vezes o estresse é o trabalho, é um mestrado, é um doutorado, o que eles também não... Eles pensam, muitas vezes as pessoas nem procuram. Isso é uma coisa que nós falamos muito nas redes sociais, as pessoas nem procuram ajuda porque elas estão acostumadas a ir no outro profissional da área da saúde e dizem assim, não, mas seu estresse depois vai passar. Meu filho, mas o meu estresse do meu trabalho não vai passar. Não vai passar nunca, porque eu tenho que trabalhar. Aí a orto entra para reduzir esses marcadores de estresse químico. Não é o estresse psicológico que está te matando, também, né? Mas é o estresse químico, desse cortisol que está aumentado, que a gente pode utilizar uma vitamina C, uma fosfatidilcerina, pode usar um adaptógeno, rodiola rosa. Eu uso rodiola rosa, pantotenato de cálcio. Tirei uma moça, digamos assim, porque 27 anos para mim tá na flor da idade, né? Sim, chegou para mim com um cortisol sanguíneo de 75, Adriano. Nossa, nunca vi tão alto. O ideal é entre 10 e 18, pessoal. Cortisol até uns 30 e olhe lá. O basal até e olhe lá. 70, assim, é estratosférico. Isso, estava desse jeito, a gente foi reduzindo progressivamente, né? Mas assim, demorou 8 meses e ele estava em 21. Né? As adrenais, as glândulas adrenais demoram meio ano para dar um bom resultado. Pelo menos, para dar um bom resultado. Se tiver fadiga adrenal intensa, como era o meu caso, é de 1 até 3 anos, pessoal, para você ficar bem. Olha o estrago que você faz com o cortisol. No meu caso, o cortisol já estava em queda, né? Ele estava em 6,5. Então, sim. Ele já... E isso é uma coisa que as pessoas falam também muito. Adriano, chego sempre no consultório cansado. Chego cansado, tenho espaçado, estou estafado.
E aí também entra a questão do personalizar, que a gente tinha comentado antes, né, Vanessa? O que eu vejo de paciente fazendo tratamento para hipotireoidismo com o T4 normal, que nunca o médico pediu o T3 livre, que é o principal para o emagrecimento, que é o que faz ativação celular. E aí só tem um T4 que tu tá dando, aquele T4 não vira T3 porque a pessoa tá estressada e o cortisol... Falta 5. Se não tiver 5, transforma. Se tiver ruim, também não. Tudo. Se o fígado tiver ruim, não faz. Mas pior ainda, tu vê essa pessoa estressada, o cortisol alterado, é só dosar que tu enxerga lá, T3 total e T3 livre, baixo e T3 reverso alto. Quer dizer, o corpo tá mostrando para ti, ó, eu tô desviando esse hormônio tireoidiano T4 para uma via metabólica que ele é inativo, que ele não funciona. Então tu tá tomando o hormônio, mas eu tô transformando ele em algo que não funciona e tô jogando fora. E a pessoa segue cansada. E aí tu vai e faz a orto e a pessoa fica com a mesma dose da medicação, ou às vezes até reduz. E diz, nossa, eu tô disposto, eu tô funcionando. Então, né, eu, paciente hipertenso, né, que tomava 2, 3 antihipertensivos, tomando 1 hoje. Né, e assim, super bem, energia, aquela coisa que o povo reclama, né? Aqui estão perguntando qual que é o ideal para mulheres de testosterona. Tem várias perguntas que nós temos que responder. Sim. Qual que é? Você quer responder essa? Qual que é o ideal? Quando a testosterona está baixa, quais os ativos principais para estimular? Tem que avaliar o porquê que está baixa. É o que nem a Vanessa falou. Se está baixa porque eu sou jovem, eu tenho que avaliar o porquê que está baixa. É o que nem a Vanessa falou. Se está baixa porque eu sou jovem e eu estou deixando de produzir porque meu padrão de cortisol está alterado, minha insulina está alta, eu não preciso estimular a produção lá nas gonas. Exatamente, não preciso usar ainda planta, né, para estimular. Eu posso vou ter que usar desinflamar, antioxidar. Primeira coisa, gente, se tiver inflamação, estresse oxidativo e glicação, você tem que tratar isso. Às vezes, só fazendo isso, o teu corpo dá a resposta sozinho. Você não precisa usar planta. Não deu, né, melhorou tudo isso e ainda não atingiu, aí a gente pode colocar um estimulante. Tem que primeiro também ver, né, Adriano, se é falta de LH, sim, se é FSH, tá? Então tem que analisar o eixo. Tem que avaliar muito bem esses exames. Se eu não estou dando estímulo do sistema nervoso central, produzindo hormônio luteinizante para chegar lá nas células de Leydig, nos testículos, produzir testosterona, que isso quando acontece é mais por inflamação e por cortisol, por estresse. Quando eu tenho estímulo, mas eu não produzo, aí é outros padrões de inflamação. E aí dá para usar a mucuna pruriens, né, que é padronizada em levodopa, para estimular a produção de testosterona. O tribulus, que perguntaram aqui, o tribulus não funciona para homens, tanto que os estudos com ele mostram o resultado em ratos depois que são castrados, né? Então, tu na verdade tem estímulo de produção adrenal, funciona muito bem para mulher o tribulus, não para o homem. Sim. Vanessa, para homem, geralmente, Adriano, para mim o problema é perda de... Eu olho meus pacientes, eles estão perdendo a testosterona para DHT. Bastante gente perdendo testosterona para DHT. Tem que usar o salpalmeto, tem que usar, né, que é a urtiga dioica, eu uso urtiga dioica porque o salpalmeto, se não me engano, é para o médico, né? Sim, é prescrição aí médica. Eu até falo para os alunos, né, que existe, que funciona bem, mas eu não posso prescrever. Só que tem pigeon africano, urtiga dioica, e tem algumas outras coisas que é liberado, né, para todos os profissionais. E aí a gente vai também. E hábito de vida interfere nessa transformação, né? Eu estava até lendo num livro aí de hormônio, que eu comprei, acho que até aquele do Efraim, e ele estava falando da alimentação para transformar, tanto para perder para progesterona, quanto para DHT, que interfere ali. Ele estava com a explicação bioquímica do negócio. E nós, os homens, perdem mais a testosterona para dihidrotestosterona e as mulheres costumam perder mais. Tu vê em período de estresse, etc., a testosterona feminina cai e má alimentação geral. E aumenta a androstenediona e começa a dar acne e oleosidade na pele. Pois é, que delícia, então, né? Tem que inibir essas conversões. E, claro, a base é alimentação e exercício. Os suplementos, os pacientes sempre me perguntam, Adriano, por quanto tempo eu vou tomar esses suplementos? Para que serve? E aí eu explico essas cascatas bioquímicas rapidamente, né? Aqui a gente está papeando com calma, mas se bem que as minhas consultas são 2 horas a primeira consulta, né? E é 1h30, 2 horas, né? A primeira reconsulta é 1 hora, porque senão não dá para fazer correndo.
O suplemento, ele entra para facilitar a tua vida. Aquilo que tu ia levar um ano adaptando, porque tu estragou, levou 20 anos estragando, tu consegue adaptar às vezes em 1, 2, 3 meses. Essa adrenal que daqui a pouco, se tu começasse a fazer exercício, se alimentar perfeitamente, e ela ia sozinha se arrumar em 4, 5 anos ou 3 anos, tu consegue Sim. arrumar em meio ano ou um ano. E mais ainda, os pacientes chegam, né? Já fui em 200 Nutri, não sei o quê, tô sendo exagerado, 200. Mas eu já fui aos profissionais e eu não consigo botar em prática. Eu começo e paro. E o teu corpo não permite, tu tá totalmente estagnado do ponto de vista hormonal, bioquímico, inflamado. Então tu não tem ânimo para fazer o perfeito que vai arrumar os hormônios sozinho. O suplemento entra para facilitar esse processo. É a rodinha na bicicleta. Exatamente isso. Aqui tem a Renata, ela está perguntando se a lipoproteína A alta pode ser excesso de suplementação. Olha, esse é um marcador que ele tem um pezinho na genética, tá? Eu sei que a maioria dos marcadores, eles são geralmente hábito de vida, como colesterol total, triglicerídeo, HDL, geralmente é 95% de chance de ser hábito de vida, né? 5% talvez ou menos para genética, mas a LPA, ela tem um pezinho na genética maior, tá? E quem tem esse prêmio aí, eu tenho, tá, Adriano, a LPA. Minha primeira vez que eu dosei em 150, tá? Tem que ser menor que 30, né? E o perfil lipídico meu, 10, viu? Normal. Aí eu vou lá e doso, a LPA estava alta. Com exercício, com mudança de hábito, você consegue baixar. Só que ela tem quem tem que ficar monitorando o estresse oxidativo o tempo todo. Protegendo o endotélio vascular, tá? Com Nesse resveratrol. caso... perfeito. Proteger o endotélio e tentar antioxidar essa parte de gorduras, né? Com ácido alfa-lipoico, ômega 3, porque senão é difícil você botar ela para o normal se você tiver ela alterada. Eu não sei se... A alteração genética, quem tem o padrão, por exemplo, de hipercolesterolemia familiar ou hiperlipoproteinemias familiares, tu vai ter alta sempre, mas estar alta não quer dizer que ela vai grudar no teu endotélio, que tu vai formar células super esponjosas. Porque eu consegui baixar, eu conto para vocês, tá? A minha tá em 50, tá? Só que é difícil conseguir baixar mais que isso, porque é um marcador, a minha mãe tem, meu irmão tem, tá? Esse marcador. E dos meus pacientes, eu acho que não chega a 10% que tem esse marcador alterado, tá? Então é 90% hábito alimentar. Não, mas eu digo assim, as pessoas que chegam, Adriana, elas não têm esse marcador alterado, é raro, entendeu? É nesse sentido. Quem tem esse marcador alterado, por exemplo, de 100 pacientes que eu atendo, uma pessoa, sabe? Sim, porque do ponto de vista genético, nós temos pouca alteração. Tu vai ter realmente... hábito de vida é fundamental, gente. Por exemplo, como eu falei, perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL, triglicerídeo, isso aí dá para modificar muito com o hábito de vida. Né? E às vezes suplementos certos também ajudam aí a equilibrar. Na verdade, se faltando hormônio, né, Adriano? Suplementação sobe colesterol, né? A suplementação certa vai melhorar a lipoproteína A. Não vai piorar. Aí, agora, hormônio não é suplemento, né? Tipo, a pessoa foi no médico e ele prescreveu oxandrolona, que piora a LPA. Muito. Então mas aí, a pergunta oxandrolona... nesse sentido, por exemplo, hormônio não é... Hormônio piora colesterol e todo o perfil inflamatório. Tanto que se a pessoa vai fazer modulação hormonal com o médico, ela tem que aumentar a carga de anti-inflamatórios. É importantíssimo. Isso é uma coisa que eu faço com o Gustavo. Quando ele ajusta os padrões hormonais, a gente ajusta junto toda a questão inflamatória, todos os marcadores inflamatórios. Porque eles aumentam um pouco quando tu melhora o padrão hormonal. Sim. A Sônia está perguntando aqui, o que pode ser feito no caso de estar na menopausa, já que não posso usar hormônios, pois tive câncer de mama. Será que não pode mesmo? O primeiro que a maioria das pessoas não dosa, não testa. Eu cheguei, até faz um tempo, com uma paciente, ela chegou para mim já com os testes genéticos que ela tinha feito com um oncologista dela. Ela teve um câncer de mama super jovem, com 40 anos de idade. E aí deu certo, felizmente, deu tudo certo, correu bem. Só que ela fez os testes e ela tinha um câncer que era estrógeno dependente e progesterona dependente. Então, quer dizer, qualquer hormônio feminino ia ativar ele. Porque geralmente você faz reposição hormonal com estrogênio, né, os estradióis, ou com progesterona. Mas ela não poderia usar nenhum. Mas nenhum
câncer de mama, pelo menos nunca vi na literatura, não sei de nada, tem nenhuma ligação com hormônios masculinos. E as mulheres têm muita falta de hormônio masculino, principalmente na menopausa. Vale muito mais a pena corrigir os hormônios masculinos do que os femininos. Sim. E o risco é para nenhum, nada. Nenhum para... E Pra também câncer de a mama. gente tenta... fazendo eu diria, esse controle, a gente usa plantas também, né, Adriana? A gente que não prescreve hormônio. E aí, Sim. caso a caso, tem que analisar, gente, essa questão. Porque tem vezes que vai ter que ser hormônio mesmo, né? Então, Sim. é uma coisa que tem que ser analisada caso a caso. Mas pessoas mais jovens que têm esses problemas hormonais é o que a gente já comentou. É questão de estresse, é questão de glicação, inflamação, sobrepeso, que altera o metabolismo, né? E do jovem, o que tu mais vê não é a incapacidade de produção hormonal. Ele está atado, impedido de produzir hormônios pela inflamação, pela glicação. O idoso, por isso que às vezes a gente suplementa muito mais no idoso, né, com um colega médico como parceiro, você faz muito mais a reposição hormonal. Idoso, depois de 50, idoso não é idoso, porque depois de 50 anos as produções hormonais caem muito. Sim, não é já idoso a cair ainda, bastante. mas é importante verificar se não vale a pena fazer uma reposição, porque aí sim tu corrige a glicação, tu corrige todos esses parâmetros da inflamação, e às vezes ainda faz falta a questão hormonal, muitas vezes não, mas a base tem que ser feita. A base é isso que a Vanessa falou: corrigir glicação, mudar hábitos de vida, né, corrigir inflamação. Sim. Porque senão tu dá o hormônio, que as pessoas também fazem muito isso. Fui lá no médico, ele prescreveu os hormônios, aí tu vê se tá tudo certo. Ele prescreveu a dose certa de testosterona ou oxandrolona para mulher, que melhora muito massa óssea. O que eu tenho de paciente que parou de usar alendronato, que é uma porcaria, que tu não pode depois fazer um implante ósseo, nada, né? Porque ele altera toda a conformação óssea, e está usando doses baixas de oxandrolona e reverteu o quadro de osteoporose para osteopenia, quadro de osteopenia para normalidade. Só que se tu pega esse paciente inflamado, tu dá hormônio, ele vai para essas rotas metabólicas secundárias que nós falamos. Tudo o que a gente não quer que aconteça com alguém, né? Vai para a testosterona, androstenediona, no homem vira hormônio feminino. No homem, aí o cara começa a criar peito, né, Adriano? A testosterona vira hormônio feminino e o cara começa a ganhar mais gordura, fica mais resistente à insulina. É um tiro no pé. Tem que arrumar a base. Jamais o hormônio antes de controlar o metabolismo, é o que eu estou dizendo, de desglicar, antioxidar, desinflamar. Aí alguém perguntou, nutricionista pode prescrever exame, Adriano? Não só pode, como eu não consigo entender um nutricionista que faça um plano alimentar sem ter visto exames antes. Né? Entendo, porque eu, quando me formei, eu tive uma cadeira perdida de avaliação bioquímica, né, para exames, e aquela coisa assim, completamente descontextualizada. Que não é por mal, porque eu sei que o professor que deu era uma pessoa excelente, só que ele também teve mal dado essa aquela mesma visão, né? Aquela mesma visão. Na farmácia é pior, Adriano, que a gente aprende a fazer os exames, a gente tem bioquímica, hematologia, a gente aprende a fazer, literalmente, para fazer laudo, né? E não aprende interpretar exame. Só que... ou nos ensinam a interpretar assim, ó. Isso aqui é a faixa de referência. Referência não é interpretação. Referência é padrão médio. Não precisa, qualquer paciente pode ler, né? Ali, não, e é mediana populacional, não é valor de saúde, é valor de desvio padrão. Você tem a média e 2 desvios padrões para cada lado. Não é saúde. Sim, alguém está fazendo alguém perguntou aqui como que eu faço para aprender ali, eu fui passando, né? Como que eu faço para estudar dessa forma, estudar ortomolecular? Faço tudo pra Vanessa. Mas é claro. Tá aberto aí o curso, gente, essa semana. Tá? O meu curso, ele é um curso para quem quer aprender a atuar na horta, tá? Quando eu estudei com o Adriano, com a Ingrid eu vou trazer também, gente, para falar com a gente. Com a Priscila, essa também, a gente tinha um grupinho de estudo ali, mas a gente dava risada que estudava, mas nós tentávamos estudar junto, tentamos, tem até foto, viu, Adriano? Esses dias alguém postou a foto da gente estudando no quarto lá. Mas, gente, é difícil estudar, né? A gente quer conversar. Assim, eu falei um dia para a Ingrid, para a Adriana, eu falei assim, o dia que eu dominar a horta, que eu souber fazer, eu vou criar um curso que ensina como atuar no consultório, porque eu não achei esse bendito curso no começo, eu bati cabeça até umas alturas para aprender o passo a passo, fazer essa avaliação, o rastreio metabólico. Todo professor, né, Adriano,
que vinha na nossa pós e falava, professor, você tem o rastreio aí? A gente queria ver o que eles rastreavam, a gente queria montar o nosso Não, a rastreio. gente pegava, isso foi muito bom da pós, nós pegávamos as anamneses que os professores faziam, e eram todos professores com clínica também, que tinham prática, e nós incluíamos na roda de debate. E aí, por que a senhora A gente ia fazia montando isso? a nossa. Ia montando a nossa. Né? Ia tentando fazer uma anamnese legal, ia tentando fazer a coisa evoluir. Então, o dia que eu saí, eu falei, um dia eu vou montar um curso que mostre o passo a passo, tá, pessoal? Então, depois vai estar aqui o link. Quem quer aprender a trabalhar com orto, é o momento, pessoal. E é um curso online, que é para poder fazer a hora que quiser. Enfim, eu adoro cursos online, tenho vários, porque a gente pode sentar e estudar E a no nosso Vanessa tempo. é a pessoa mais autodidata que eu conheço. Tu estuda muito. Vou fazer a tua propaganda, mas eu posso porque eu estou fazendo de graça, porque é verdadeira. Inclusive o teu curso, tu me falou que ia me dar o link e eu vou fazer. Porque vocês acham que dentro de orto, a Vanessa entende muito mais. Quando eu estava fazendo a pós, a Vanessa estava fazendo a pós e fazendo sei lá quantos cursos online em casa. Que ela come com farinha, com conteúdo. Eu adoro estudar. Eu adoro mesmo, gente. O Adriano também estuda muito. Não, eu gosto de estudar. Tu come muito mais artigo que eu. O Adriano lê muito mais artigo que eu. Quando eu quero me atualizar, eu sei que ele já leu um artigo do negócio. Eu tô lendo os livros, ele já tá lendo o artigo. Ele tá se fazendo aqui de coitadinho, não é não. Vocês sabem, né, pessoal? Vocês acompanham o Adriano. O povo que acompanha o Adriano sabe que é fantástico. Então, a gente é autodidata. O Adriano também é. Deixa eu conhecer lá na pós. Mas essa Gosto ideia muito. do curso... Isso faz diferença, gente. E, Adriano, tem o módulo 7 lá, que eu vou te dar o link hoje ainda, né? Pergunta do Igor, deixa eu ver. E do Gilmar também, que perguntou, acho que foi 2 vezes sobre as enzimas. Tem dosagem para as enzimas digestivas. Tem sugestões, Gilmar, tem várias enzimas, mas o clássico é a dosagem que está padronizada no Creon, que é uma medicação que dá para mandar manipular, porque é só enzima digestiva, amilase, lipase. Né? Enzima é fantástico o resultado, né, Adriano? A gente sabe que quando tem uma disbiose muito, muito complexa, ali, moderada para grave, tem que usar enzima pelo menos no começo. E no idoso, às vezes, é bom usar um pouco de enzima sempre, dependendo sempre, né? Principalmente os pacientes que eu tenho me apaixonado ultimamente pela parte de longevidade saudável focada na geriatria, na ortogeriátrica, né? Então, eu tenho muito paciente idoso. Pois é, eu tenho atendido alguns pacientes octogenários, acima de 80 anos. E aí tu entra nessas questões mais complicadas de digestão. Eles não têm apetite porque eles não conseguem digerir. Não digere, fica tudo parado, né, no estômago. Tem falta de ácido, né, pessoal? Não, e a coisa que eles menos conseguem digerir é o quê? Proteína. E daí eles só vivem de carboidrato. Eles só vivem de tem que comer o dobro, né, para não perder. Tem que, quanto mais velho, mais comer proteína, gente. Claro. E aí eles não comem nada. Porque não cai bem. Sim, um farmacêutico aqui perguntou, farmacêutico pode... Gente, farmacêutico é assim, você não precisa ter nem curso de ortomolecular para você prescrever nutracêutico, tá? Tem a legislação do Conselho Federal aí de 2018 que veio e fez uma legislação muito legal, que para a gente prescrever nutracêutico, a gente tem que fazer o rastreio, a gente pode prescrever nutracêutico para complementar problemas de doença crônica, tá tudo isso lá na resolução 611 do Conselho. E exames laboratoriais, nós temos também legislação. Então, assim, se eu quisesse hoje me formei, amanhã eu prescrever nutracêutico e fito, eu posso. Eu não preciso ter pós-graduação para isso. Tá? Eu não preciso ter pós-graduação para estar no consultório. A questão aqui é muito mais a gente saber o que está fazendo. Fazer o curso é importante para isso. Entendeu? Para você poder, você já pode. Você pode amanhã. Só que você sabe fazer. Então, essa é a questão. Tá? Então, fazendo, que nem ontem eu trouxe uma pessoa da estética aqui, que é dessa parte que usa orto junto com a estética. E o pessoal adorou, porque assim, é outra vida você fazer estética com orto molecular.
né? Porque não tem, né, Adriano? De dentro para fora não tem jeito. O efeito in and out é sempre melhor. O efeito in and out, né, de dentro para fora, é sempre muito melhor. E é, de novo, aquilo que nós, né, falamos, é um diferencial, é um divisor de águas, tu olhar para o paciente com essa visão clínica integrada, de que tudo está interligado, porque sempre esteve, isso é o óbvio, mas tu não só falar isso, que nem a gente fala na faculdade, tu começar a entender e fazer esse questionamento, e aí é incrível que tu começa a mexer aos pedacinhos do paciente, as variáveis, e tu começa a ver resultados bons e duradouros. Não é aquele resultado, tá funcionando enquanto tá tomando remédio, que é aquela alopatia clássica, entope a pessoa de remédio. Sim, é complicado, porque eu sempre falo, né? Se você trata o sintoma, que nem a alopatia trata, você sempre vai ter a base do problema se progredindo, continuando. Por exemplo, hipertensão. O que é hipertensão? É estresse oxidativo no endotélio vascular. Então, enquanto eu não tratar o estresse oxidativo no endotélio vascular, eu vou continuar, vou tomar o antihipertensivo, amanhã eu vou ter mais estresse oxidativo, vou precisar de uma dose maior. Depois de amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou ter meus vasos sanguíneos rígidos já de tanto estresse oxidativo, eu vou precisar de diurético, de 3, 4 antihipertensivos, fora a destruição ali, eu sei que os radicais livres estão destruindo outros órgãos também, né? Porque o estresse oxidativo, ele não pega só uma coisa. Então, quando eu penso em tratar isso, eu já estou protegendo diversos sistemas. Não, e o paciente às vezes chega já com alteração de memória, cansaço, e aí tu vê lá, por exemplo, um fator de necrose tumoral alfa. O fator de necrose tumoral alfa tem aumento de produção pelos adipócitos, pelas células de gordura. Aí, que até teve uma pessoa que perguntou da questão de tempo de tratamento. Depende de qual é o problema. Aí, aquela pessoa está com 50 anos de idade, ela está com sobrepeso, não precisa ser obesidade, sobrepeso na região abdominal é pior do que obesidade bem distribuída. Então, aquela pessoa está com obesidade abdominal há 40 anos, e ela está há 40 anos produzindo fator de necrose tumoral alfa e marcador inflamatório que estão lesionando os neurônios dela. É claro que não vai ser um tratamento de 1, 2, 3 meses. Mas o incrível da orto é que tu vê resultados muito bons. Mas é que tem solução, né, Adriana? É uma coisa que você vai e tu melhorar vê tudo. Sim, mas tu vê resultado com 3 a 6 meses de tratamento. Em tudo, até adrenal. Tu começa a ver. Os pacientes sempre me dão um relato positivo no primeiro mês. Não, eu falo assim, 30 dias para os ativos começarem a existir lá dentro do organismo, começarem a, eu falo, no mínimo, minha primeira consulta, pessoal, eu passo tratamento para 60 a 90 dias. Que é diferente de fármaco, que o fármaco vai fazer o papel do organismo no lugar do paciente. Nutracêutico, estimular o organismo a trabalhar. Exatamente, a gente quer dar ferramentas, quer colocar os nutrientes para que ele possa evoluir sozinho, sem uma muleta, né? Um fármaco é uma muleta que a gente está dando. Ali a ideia é você fazer o corpo reagir, fazer as ferramentas do corpo funcionar. Então, 30 dias para começar a ver resposta, né? 30 dias e depois 60, 90 dias para a gente ter uma noção do que aquele primeiro tratamento produziu. Né? Aí a gente vai avaliando caso a caso. Travou aí, Diana? Travou, pessoal? Travou o Adriano. Sim, o Adriano tá ali. Agora como que eu mando o convite para ele de novo? Ah, ele vai. Então vocês viram, pessoal, que o Adriano é show, fantástico, né? Como nutricionista, a ideia era mostrar para vocês que deixa eu ver. Você quer ver se você acha aqui onde eu coloco para ele voltar? Visualizar. Então vamos lá. Adriano. Acho que agora ele volta. Só para a gente finalizar e dar um tchauzinho para vocês, né? Não deixar o Adriano sair. Acho que deu algum bug do milênio aqui, caiu voltou. tudo, mas essas coisas acontecem.
daí? Também tá todo o planeta usando internet. Gente, vocês viram que piorou muito, né? Isso aí, enquanto tiver quarentena aí, vai ser assim mesmo, né? Então, Adriana, eu acho que deu para a gente passar a ideia aí pro pessoal. A gente pode fazer, pessoal, prometi para os meus alunos que eu vou fazer mais live. Eu estava meio parada, estava fazendo mais videozinho de aula, dicas e coisas eu sempre faço, procuro colocar no YouTube. Até quem gosta de ver essas dicas, tem um vídeo lá de hipocloridria. Se a gente falou antes, você não sabe o que que é, você precisa ver essa aula porque vai mudar a vida de um monte de gente. Né, Adriano? 90% das pessoas que têm queixa gástrica têm hipocloridria e não hiper, tem falta de ácido e não excesso. E aí são Então, tratadas com todos omeprazol. viciados nos óis. Os prazóis não vão Nos resolver a prazóis. sua vida se for isso. Os seus pacientes Vão estão piorar sofrendo. os problemas da sua vida. E os pacientes estão precisando de ajuda. É um vídeo meu que está lá há um tempo e tem um monte de paciente que vem lá por conta desse vídeo, porque acho que é a doença do século aí, o problema gástrico. Tá? Então eu sempre, agora eu prometi que vou fazer live. Eu vou chamar o Adriano mais vezes, tá? Porque ele é fera, vocês já perceberam aí que ele sabe muito. Nós temos que fazer uma só de hormônios androgênicos, uma só de testosterona na mulher, e falar do homem também, mas na mulher. Temos que fazer uma só de sistema nervoso central, que eu trato de pessoas com depressão leve, que depois do tratamento com orto, o médico tira os antidepressivos, porque a pessoa estava, na verdade, mal diagnosticada. Exatamente. Então é fantástico esses temas, é o que o pessoal pede muito, né, Adriano? Pede muito esses temas, porque agora, ainda mais agora, com esse pânico do vírus, e eu fiz muita coisa de imunidade essa semana, e eu falei até para meus alunos que eu não estou com medo do vírus, né? Porque a gente está equilibrando o corpo aí há quanto tempo, né, Adriano? 3, 4 anos já mudando. Vitamina D, a minha está sempre acima de 50. Meu zinco alto, selênio. Zinco baixo estimula a replicação viral. Tu não consegue impedir a replicação do vírus. Exatamente. Aí, como eu tô cuidando do meu, porque eu sei a importância do zinco também para o estômago, que era meu problema, né? Durante a infância inteira, até eu descobrir a horta, era o meu problema. Então, zinco, selênio, todos os minerais aí. E vamos fazer uma de ansiedade também, que o pessoal está pedindo muito. Sim, falar sobre todos os fitos, sobre a cascata da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, cascata do GABA, muita coisa legal. promelanocortina, cascata de tudo. Olha a bioquímica aí, gente. Né? Não tem jeito, não dá para escapar da bioquímica, gente. Se você escapou da bioquímica, você vai ficar devendo para os pacientes. Tá? Infelizmente, eles vão ficar sendo tratados só de sintoma e a doença deles vai... por isso que a horta é fantástica. Por isso que Mas quando a gente consegue, né, Vanessa, quando a gente consegue estudar, ver a bioquímica na clínica, estudar a bioquímica vira um prazer. Não é aquela bioquímica que a gente... É do jeito certo, né? Não, porque aquela bioquímica que a gente teve, da forma como foi dada, nos causava trauma. Ninguém queria nunca mais ver. Eu dei graças a Deus o dia que acabou a matéria. Falei, Deus, eu passei por isso. Obrigada. E não tinha sentido, né, Adriano? A gente via não tinha nexo causal, não ligava nada com nada. Se alguém falasse, tá vendo aqui, ó, se der um probleminha aqui, pessoal, na cadeia de transporte, ó, tá vendo esse negócio chamado biquinona aqui, ó, coenzima Q10? Se você tiver problema aqui, você vai ficar com fibromialgia. Isso ninguém falava, né? Se você seguir tomando a medicação para colesterol, depois vai dar problema aí. E aí esse probleminha aí ninguém fala. Vai deixar a pessoa simplesmente sem massa muscular, cansada, se arrastando. Isso ninguém fala. Então, pessoal, a bioquímica aplicada, que eu digo, é fantástica, a gente fica apaixonado. O risco que vocês vão correr aqui é de se apaixonar pelo negócio e começar a pirar, não querer mais fazer outra coisa, né? Que foi o que a gente fez. Mas pra gente deu certo, né, Adriana? Eu sou feliz atendendo meus pacientes. E foi um divisor de águas, não tem outra forma de dizer. Vanessa, vamos dar o nosso tchau, que estamos fechando 1 hora. E beijo, deixar nossa mensagem, e tu vai deixar salva a live, né? Para o pessoal poder assistir. Vou deixar salva. Perfeito. Claro. Sigam o Adriano, os meus alunos que estão aí, que só tem a ganhar, só vão aprender com ele. Fantástico. A hora que ele lançar algum curso, eu e vocês, a gente compra todo mundo. Tá? E para os meus pacientes que estão, né, assistindo, sigam a Vanessa, que daí tudo que eu falo do hipocloridria, vocês vão ver o vídeo dela que está ali. Porque quando a gente fala na consulta,
esquece, é normal, é bom ter os vídeos, é muito bom ter os vídeos. Sim, a pessoa às vezes não acredita. Será? Só o Adriano falou isso, gente? Os outros médicos falaram tudo o contrário. Acho que ele tá louco, né? Então, ó, tem mais um louco falando. Tá? Né, Adriano? Mais uma louca falando, ó, gente, vocês estão com falta de ácido no estômago, isso vai ferrar a vida de vocês. Né? Então, tava ferrando a minha, né? A minha anemia crônica por causa de hipocloridria. Nossa, inibe a absorção da B12. Vocês viram que eu tava feia, né? E 35 anos eu tinha, viu, gente? Eu não tinha 60 quando eu encontrei a horta. Tudo isso aí que eu falei pra vocês, o Adriano falou que eu tava com um corpo de 50 lá na balança dele, né? Saí depressiva lá de cima da balança. Deprimida. Ai. Mas ele tinha razão, né? Eu tinha que cuidar de mim. E valeu a pena. Temos que investir na nossa saúde. Que ninguém vai investir por nós. Exatamente. Então, pessoal, ficam com Deus aí. Um beijo, Adriano. Valeu. Obrigado. Sempre aprendendo muito contigo. Eu que agradeço. Estava ótima a live. Tchau, Sim. pessoal. Beijo, povo.